Jesus sabe o que é fuga apertada. Se você é um leitor da Bíblia e se você lê com uma certa atenção os evangelhos, você já deve ter percebido que à medida que o ministério público de Jesus ele vai avançando, ou seja, quando ele vai ganhando fama, quando os seus milagres começam a virar notícia, os seus sermões começam a impactar, pessoas começam a se converter, a mudar de vida. À medida que isso vai acontecendo, o ministério de Jesus vai evoluindo, a gente encontra nos evangelhos várias passagens, vários momentos que Jesus ele teve que fugir, ele teve que praticar uma fuga apertada. Por que apertada? Apertada no sentido da pressão do momento, da tensão do momento, da dificuldade para se fugir daquele cenário. Não foram poucas as vezes que os acusadores, os perseguidores, as pessoas que desejavam a morte de Jesus, tentaram pegá-lo, tentaram a surpresa para, enfim, conseguir capturar Jesus. Um exemplo que a gente tem é aqui no Evangelho de João, o capítulo 8. Eu vou ler para você. Evangelho de João, capítulo 8, o último versículo, 59. Olha como é que termina aqui. Ó. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. A tradução, ela usa palavras que não fala de fuga, porque é uma linguagem bem assim, rebuscada, bonita, tal. Mas se você tentar imaginar a cena aqui, os acusadores de Jesus, que ficaram com muita raiva, eles pegam pedras para atirarem em Jesus. E aí o texto fala, mas Jesus se ocultou, ou seja, ele teve que se esconder, e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. É um momento de fuga apertada, é uma saia justa. Eu até separei aqui uma tradução desse mesmo versículo, que essa tradução aqui ela é mais assim, as palavras que ela usa. Olha como ele diz, era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Essa tradução, ela diz que o motivo dos caras pegarem pedras é que todo o discurso de Jesus no templo foi provocação demais para aqueles caras suportarem. Quem são aqueles caras? Escribas, fariseus, enfim, todos os caras legalistas que não suportavam o discurso de Jesus. Imagina, no versículo 58, acreditem em mim, disse Jesus, eu sou o que sou muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Aqueles caras eram seguidores de Abraão. Aqueles caras tinham, assim, verdadeira admiração e devoção por Abraão. E Jesus vem e fala, não, eu sou antes de Abraão. É muita provocação. Então Jesus, ele precisou, muitas vezes, passar por fugas apertadas. Os seguidores de Jesus também tiveram, não é diferente para os seguidores de Jesus. A gente encontra o grande apóstolo Paulo, que você sabe, ele era um cara que ele tinha autorização para perseguir, prender e mandar matar cristãos. Ele era o perseguidor da igreja. Mas então ele passa pelo seu processo de conversão, de transformação. E aí Paulo, a gente vai encontrar ele em Atos 9, verso 25, informando que ele está tendo que passar por uma fuga apertada. Os apóstolos, os discípulos, estão descendo ele por um paredão e ele está dentro de um cesto. Tenta imaginar que humilhante para o cara que escreveu quase metade do Novo Testamento,
um super teólogo, um mega rabino, um mestre da lei de toda a cultura hebraica, que era Paulo, uma formação acadêmica invejável, mas ali de perseguidor ele passa a ser perseguido. Se você ler todo o contexto, quem deseja matá-lo, e o texto fala, eles queriam matar Paulo. São os judeus, porque eles não suportam ouvir o novo discurso que Paulo abraçou. Ou seja, Paulo era o cara que perseguia cristãos, portanto, ele é chamado na Bíblia de judeu de judeus, hebreu de hebreus, ou seja, um super exemplo de toda a tradição judaica, de toda a Torá, de todas as leis, de tudo, das leis cerimoniais. Mas aí, de repente, esse Paulo começa a pregar sobre o Nazareno. Ele começa a pregar um evangelho eterno, que não tem nada a ver com aquele evangelho que aquela tradição seguia. Então, o ódio dos judeus ao ouvirem Paulo é muito grande. E o texto fala que eles vieram num grande número, cercando Paulo por todas as saídas de onde ele estava, para pegarem Paulo e matarem. Qual foi a solução? Paulo sai por uma janela e o pessoal desce ele dentro de um cesto. É muita humilhação, hein? Isso é o que eu chamo de uma fuga apertada. Fugas apertadas, elas acontecem inúmeras na Bíblia Sagrada. Eu diria para você que o texto bíblico está recheado de fugas apertadas. E hoje nós vamos aprender com uma destas fugas. Essa fuga ela foi tão apertada e ela foi tão dramática que ela ganhou um salmo. E é esse salmo que eu vou ler para você, o Salmo 54, em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, abre, ele é um salmo pequeno, são apenas 7 versos. Eu vou ler em nome de Jesus para a gente poder refletir na palavra. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca, pois estrangeiros se levantaram contra mim, e opressores buscam a minha alma. Eles não puseram Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Ele recompensará o mal aos meus inimigos. Cortai-os fora na tua verdade. De livre vontade eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Pois ele me livrou de todo o meu problema, e os meus olhos viram o seu desejo sobre os meus inimigos. Amém? Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, glória, honra e louvor pertence somente a ti. Em nome de Jesus, Pai, tua palavra foi lida e eu peço que tu nos tragas, Senhor, orientação, exortação, instrução para a nossa caminhada. Nos ajuda, ó Deus, nos fortalece e nos renova na tua presença. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 54, ele é um salmo de Davi. E passando rapidamente aqui por cada versículo, logo no começo, a gente vê um Davi desesperado, porque o grito de Davi é muito forte: salva-me, ó Deus. É quase um pedido de socorro. O socorro você pede quando o desespero chegou, quando você não tem mais recurso, quando você não tem mais o que fazer. E é esse o momento de Davi. Salva-me, ó Deus. E qual em que Davi se baseia para pedir esse socorro e pedir essa salvação? O versículo na sequência responde: salva-me, ó Deus, pelo teu nome e julga-me pela tua força. Então, a base de Davi é o nome do Senhor e a força do Senhor. O salva-me de Davi, em nenhum momento ele está falando salva-me porque eu sou bom, salva-me porque eu sou justo, salva-me porque eu não pequei, salva-me porque eu estou com a razão. Não, Davi ele não confia nele.
Davi ele nem coloca as virtudes, as qualidades dele aqui no altar. Davi aqui, ele atribui todo o mérito, toda a condição de salvação unicamente ao poder que há no nome do nosso Deus e a força que está contida em Deus. Aí no verso 2, olha como ele diz: ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca. Aqui, logo na sequência, no verso 2, Davi ele pede o que todo suplicante pede. Quando você está em desespero e pedindo socorro, o que você mais quer é que Deus te ouça, é que Deus te atenda, é que Ele se mova, que Ele se sensibilize pela sua dor. Então, ele começa no grito de socorro: salva-me, ó Deus. No verso 2, ele está pedindo pelo amor de Deus: me escuta, me ouve. Todo suplicante que está em desespero pede exatamente isso. E por quê? O 3, pois estrangeiros se levantam contra mim e opressores buscam a minha alma, eles não puseram Deus diante de si. Aqui o que Davi está falando é que os inimigos dele, as pessoas que tramam contra ele, as pessoas que, ele usa a palavra opressores, que o oprimem, estas pessoas, elas não têm Deus. Uma coisa é você batalhar com adversários que respeitam uma ética e as regras do combate. Outra coisa bem diferente é você enfrentar inimigos desleais, inimigos terroristas, inimigos que jogam baixo, que não têm honra, que não têm dignidade, que não têm nenhum pudor para fazer o que for preciso para que veja a tua morte, a tua destruição. Então Davi, ele está pedindo socorro, ele está suplicando para que Deus ouça o clamor dele, e aqui ele está falando com que tipo de gente ele está lidando, em que tipo de mundo ele está, em que tipo de injustiça ele se meteu. Esse é Davi clamando. Aí a gente chega no centro do salmo, são 7 versos, o versículo 4 é o centro desse salmo, e aqui no centro do salmo, olha o que Davi vai dizer: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Aqui Davi, ele declara, apesar do seu desespero, apesar do seu sofrimento, apesar do seu pavor, que os 3 primeiros versos deixam muito claros para a gente, Davi declara que ele tem uma confiança abrangente, é uma confiança ampla, é uma confiança total. E por que ele nutre essa confiança? Os próximos 3 versos vão responder para a gente. Olha o 5. Ele, Deus, recompensará o mal aos meus inimigos, cortai-os fora na tua verdade. De novo, Davi, ele tem uma confiança abrangente, por quê? Porque ele tem convicção que a verdade vencerá. Para Davi, a verdade sempre vence no final. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala, recompensa os meus inimigos, recompensa o mal dos meus inimigos, o mal que os meus inimigos desejam e maquinam contra mim, recompensa os meus inimigos, cortai-os fora na tua verdade. Davi sabe que a verdade de Deus é uma verdade que tem justiça e tem amor. Davi sabe que ele, como pecador, pode falhar. Ele, como pecador, ele pode ter variáveis, ele pode ter atitudes dúbias, atitudes que deixam a desejar, que não são perfeitas, mas em nenhum momento, em todos os versos até aqui, você não vê um traço de Davi colocando o mérito dele. Então aqui, Davi está falando, eu tenho uma confiança abrangente, como ele disse no verso 4,
porque a verdade prevalecerá. 2. Aqui no verso 6, o segundo motivo para ele ter uma confiança abrangente. De livre vontade eu sacrificarei a ti, eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Davi tem confiança abrangente porque a verdade vencerá e porque ele é um adorador. Ele está no meio do caos. Ele está no momento onde ele está pedindo socorro. Ele está num momento último. Ele está num momento dramático na sua vida. Ele não tem para onde correr, ele não tem para onde fugir, ele não tem solução. Ele não tem. Então ele está pedindo socorro. Salva-me, Senhor, me ouve. Os meus inimigos, eles não têm Deus, eles são perigosos. Usa a tua verdade. Julga tudo isso com a tua verdade. E é muito legal quando chega aqui nesse verso 6, que ele fala, eu te adorarei, eu te louvarei, eu sacrificarei voluntariamente. Eu conheço muita gente que por muito menos, gente que ainda não está no estado último, gente que está com um probleminha. Ah, pastor, eu não posso ajudar. Ah, pastor, não dá para eu chegar no horário. Ah, pastor, não dá para eu ir no culto, não dá para ajudar na vigília, não dá para colaborar no retiro, não dá para ofertar na conferência, não dá para estar naquela reunião. Eu estou sofrendo muito, pastor. E é muito engraçado porque eu não comparo dores e não comparo sofrimentos, cada um tem o seu. Mas como pastor, eu sei que existem dramas. Eu acompanho famílias que eu sei que elas estão no seu estado limite. Elas não suportam, elas estão a ponto de morrer na fé. Elas estão a ponto de morrer literalmente, porque o emocional, ele está assim, colocando elas para baixo, está adoecendo, está afetando a alma. Eu conheço gente que contraiu câncer, porque as violências emocionais da sua família foram tantas, que essas pessoas ficaram abaladíssimas, ou por erros da família ou por erros próprios. E eu acho Davi incrível. É nessa hora que você começa a entender e ampliar o seu entendimento do porquê Deus insiste em falar que esse homem pecador, que errou tanto, ele é um homem segundo o coração de Deus. Nesse momento, Davi está pensando no quê? Em adoração. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou sacrificar, eu vou tributar honras ao meu Deus. Está tudo dando errado. Eu estou com a minha vida em risco. Eu estou assim, a ponto de perder tudo. Eu estou a ponto de ser arrasado, aniquilado, humilhado. Mas eu celebrarei ao Senhor. Davi está dizendo, eu tenho uma confiança abrangente. No verso 4. Porque a verdade vencerá e porque eu sou um adorador. Eu adoro a Deus não por aquilo que Ele faz, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu posso estar sofrendo, eu sou um adorador. É Davi. O terceiro motivo aparece aqui no verso 7, o último verso do Salmo. Pois Ele me livrou de todo o meu problema, e os meus olhos viram o seu desejo sobre os meus inimigos. Presta atenção na construção gramatical desse último verso. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, e deve ser uma tradução diferente da minha, mas eu insisto com você, lê atentamente esse último verso. Eu vou ler de novo. Pois Ele, o Senhor, me livrou de todo o meu problema. No verso 1, ele está falando, salva-me, ele está desesperado, ele está pedindo socorro. Aqui no último verso, ele está dizendo, pois o Senhor me livrou de todo o meu problema. Não foi de parte do meu problema, não foi de 10%, não foi de 90%. Ele está dizendo, ele está afirmando que o Senhor me livrou de todo o meu problema. Presta atenção na continuação, depois da vírgula. E os meus olhos, olha o que ele vai ver, e os meus olhos viram o seu desejo, o desejo de Deus. E os meus olhos viram o seu desejo sobre os meus inimigos. O último motivo é tremendo.
No verso 4, ele declara que ele tem uma confiança abrangente, porque a verdade vencerá, porque eu sou um adorador, e aqui no último verso, porque eu estou alinhado com a vontade de Deus. Aprende esse segredo. As nossas orações e os nossos sonhos precisam estarem alinhados com a soberana vontade de Deus. Ah, pastor, e como é que eu sei a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Você precisa consultar sempre a Bíblia. Você precisa olhar para as motivações secretas do seu coração. Por que é que você quer determinada coisa? Por que é que você jejua por determinada coisa? Por que você deseja determinada pessoa? Por que você quer conquistar aquele ideal na sua vida? É para exibicionismo? É para esfregar na cara dos seus inimigos que você conseguiu? É para satisfazer o seu ego, o seu orgulho? Eu não tenho medo de errar aqui. Nada disso que eu falei estaria alinhado com a vontade soberana de Deus. Portanto, você precisa consultar as motivações do seu coração. Você precisa olhar para dentro de si, olhar no espelho e saber se aquilo que você pede, aquilo que você ora, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, se tudo isso está alinhado com os sonhos de Deus, o coração de Deus e a soberana vontade de Deus, que não é um mistério. A soberana vontade de Deus está declarada e registrada num livro. Livro que você tem em casa, livro que você pode ler, livro que você pode se aproximar e se aprofundar nele. Amém? Bom, passamos pelo Salmo inteiro. E pode ser que você esteja perguntando aí, ok, pastor, o Salmo é lindo. Cadê a fuga apertada? Onde é que está a fuga apertada desse Salmo? Davi, ele escreve esse Salmo por causa do dia de desespero e do dia que ele teve que praticar uma fuga apertada. E a gente vai ler agora. Por isso que eu pedi para você pegar a sua Bíblia hoje. Vai lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23. Eu vou ler em nome de Jesus, do 19 até o 24. Então, os zifeus, grave esses nomes. Então, os zifeus subiram até Saul. Ou seja, esses caras, esse povo que era de Zife, eles vão até o rei Saul, é o rei da época, é o monarca, é o poderoso em Israel na época, é o cara que manda em todo mundo. Então, os zifeus subiram até Saul, a Gibeá, dizendo: não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gesimon? Para você entender o contexto, Saul, ele quer achar Davi, ele está perseguindo Davi, ele quer matar Davi. Verso 20. Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. Eles subiram até Saul. A gente tem uma geografia. O palácio de Saul, o rei Saul ficava no alto. Eles sobem até lá. E eles falam para ele: olha, Davi está conosco, está nas nossas terras. Então desce, porque o Senhor descendo realiza o desejo da tua alma. Essa expressão é: nós sabemos que o maior desejo, o maior ideal, a maior meta que o Senhor tem na sua vida hoje é matar Davi. O Senhor descendo, nosso papel será simplesmente entregá-lo nas tuas mãos. A gente sabe que o Senhor está procurando em todos os lugares e não tem encontrado, mas nós estamos com Davi. É isso que esses caras estão falando. Olha o 21. E Saul disse: benditos sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto,
pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco, e sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zife, adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Então, você está entendendo o que está acontecendo aqui no capítulo 23 de Samuel, do primeiro livro do profeta Samuel? O que Davi está enfrentando aqui, ele ainda não sabe. Davi está na terra de Zife, Davi está com o seu bando. O bando de Davi era grande, são 600 homens. Isso está no versículo 13 aqui desse capítulo. O versículo 13 dá um número dos homens de Davi, os valentes de Davi. São 600 homens. Eles estão em Zife. Aí os zifeus, eles vão até o rei Saul e entregam. Eles falam, Davi está na nossa terra. Está facinho, rei. Então aqui existe uma traição nojenta. Por que eu chamo de traição nojenta? Porque os zifeus viram nessa traição a oportunidade de conquistar pontos, privilégios, benefícios e favores de Saul. Nós vamos te entregar o seu grande desejo, aquele que você quer matar e aniquilar, aquele que você não suporta mais. Aí o rei Saul responde, poxa, que legal, vocês tiveram compaixão de mim. Então, faz o seguinte, vocês voltam, se informem, pesquisem, peguem todas as informações, tragam de novo para mim, aí eu vou descer na certeza. E é o seguinte, aí o Saul bonzinho que falou, vocês tiveram compaixão de mim, existe uma frase aqui no meio do texto que eu li, que mostra a ira e a raiva de Saul. Ele fala assim, e não importa, se a gente souber onde ele está nessa terra, entre os milhares que estão na terra, nós vamos achar Davi e aniquilar Davi. Pode ser uma agulha no palheiro, nós vamos pegar Davi. Ou seja, o rei Saul, ele mobilizou a máquina de guerra da sua monarquia para ir atrás de um homem. Bom, como é que Davi conseguiu fugir? Eu vou ler para você o que acontece aqui na sequência, os versículos 25 e 26. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. Quem avisou, a gente não sabe, mas alguém ficou sabendo que os exércitos de Saul estão vindo. E Davi foi avisado, Davi, sua batata está assando, a casa caiu. O rei está vindo com milhares e milhares de soldados. Os 600 homens aqui não vai dar para o começo da batalha. Não tem como. E quando Saul ouviu isso, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Presta atenção, porque o texto não dá detalhe, o texto só fala que Davi fugiu. Mas é um quadro dramático. Você sabe, se você lê Bíblia com certa frequência e ouve reflexões tal, que Davi, esses 600 homens, eles ficaram famosos, porque Davi, com os seus 600 homens, eles venceram muitas batalhas, conquistaram muitas terras. Davi e os seus 600 valentes, eles aniquilaram exércitos que tinham o dobro de soldados. Bom, só que aqui é diferente, porque aqui é um rei com todo o seu aparato bélico,
eu não sei te falar o número, mas eram milhares de soldados. O texto diz que Saul encontrou Davi, sabe que Davi está naquele lugar, e o texto fala que eles estão cercados por todos os lados, ou seja, Saul, ele disponibilizou soldados, e assim, milhares de soldados em todas as possibilidades de fuga. Davi está numa situação dramática. Mas o texto fala que ele fugiu. Como Davi fugiu? Os 3 últimos versos aqui do capítulo vão explicar para a gente. Eu vou ler para você. O 27, o 28 e o 29. Presta atenção. Mas chegou um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Amalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em En-Gedi. Amém? Presta atenção. Deus usou os inimigos de Israel para salvar aquele que ele tinha ungido para ser rei de Israel. Não se esquece, o óleo foi derramado na vida de Davi. Davi tem unção para ser rei. Ele ainda não era o rei de fato ali no trono. Não de fato, de direito. De fato ele já era. Porque Saul já tinha perdido o benefício da unção de Deus, do Espírito de Deus sobre ele. Então Deus, ele está protegendo Davi. Você não vê aqui nenhuma libertação assim espetacular, anjos que apareceram. Não. Mas aqui Deus simplesmente move uma pedra. Deus manda um mensageiro no campo de batalha. Saul já estava com Davi encurralado. Não tinha para onde fugir. Mas chega um mensageiro e avisa a Saul: o exército filisteu está invadindo as nossas terras. Ou seja, Saul teve que suportar, engolir o ego dele, o orgulho dele, a arrogância dele, a inveja, os ciúmes, a ira que ele tinha contra um homem. Porque se ele não fizesse isso, o povo jamais perdoaria Saul. Como assim? Você pega o exército inteiro para ir atrás de um homem e deixa as nossas mulheres, as nossas crianças, as nossas cidades desprotegidas. Então Deus usou os inimigos de Israel, que são os filisteus, para livrar um homem, para livrar Davi. E aí, aqui no verso 28, ele explica o que aconteceu nesse dia. Por isso, chamaram aquele lugar de Selá Amalecote. Selá Amalecote, traduzido, significa fuga apertada. Eu não inventei esse título. Selá Amalecote. Eu acho muito refinada a ironia e a criatividade do povo de Deus. Porque não foi o autor bíblico que criou, não foi o cara que está escrevendo o livro. Não, isso é histórico. Naquele momento, eu não sei se foi Davi, se foi os 600 que falaram: ufa, Davi, o que aconteceu aqui, Davi? A gente estava... E eles foram libertos. E eles conseguiram ter uma fuga apertada, porque ali foi uma fuga apertadíssima. Davi estava com o pescoço dele ali na espada de Saul. O texto termina dizendo que então eles vão para um lugar de fortaleza, um lugar seguro em En-Gedi, ou seja, Davi vai ter um período agora que ele vai poder respirar. Por que é fuga apertada? Por que deram esse nome? Veja, primeiro, Davi não tinha como resistir ao exército de Saul. Não dava. Os 600 homens de Davi, por mais hábeis na guerra, por mais fortes, por mais valentes, por mais valorosos, não dava para enfrentar aquela máquina de guerra do grande rei Saul. Não dava. Segundo, a fuga foi apertada porque Davi
ele dependia naquele momento de um milagre, de uma intervenção divina. Se não tivesse uma intervenção divina, acabava para ele naquele momento. Por isso que os caras chamaram aquilo de fuga apertada. Não teve jeito. E eu destaco um terceiro motivo, que é o que eu enxergo nesse texto. É chamado de fuga apertada porque Deus agiu no último segundo, que é como Deus, eu não sei por que Deus escolheu esse padrão, eu não sei por que Deus gosta desse padrão, de experimentar a nossa fé, de testar a nossa fé, de provar a nossa fé, de refinar a nossa fé até o último segundo. Mas não importa se é no último segundo, se é no começo. O fato é que eu tenho que voltar com você no verso 4 do Salmo 54. Volta lá comigo. Vamos ler junto. O verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Olha que poesia linda. Davi ele não está pensando só nele, porque tem 600 homens. 600 caras que estão vivendo com Davi a causa dele. São 600 caras que têm a mesma visão ministerial, a mesma visão profética, a mesma visão bíblica que Davi tem. São caras que estão aliançados com Davi, têm comunhão com Davi, creem no mesmo Deus, professam a mesma fé e não são traidores como os ifeus. Então, Davi ele faz essa afirmação: o Senhor é o meu ajudador e também daqueles que amam a minha causa. É tremendo esse versículo. Se você está aí numa situação de fuga apertada, se você está num momento de, sabe, aquele diagnóstico médico que, é incurável, não tem cura. Se você está num momento que você não sabe mais o que fazer nos seus negócios, não sabe o que fazer no seu casamento, não sabe o que fazer, sabe, nas suas amizades, com a sua irmandade, com a sua família, eu não sei. Se você está num momento de fuga apertada, o que Davi está falando é: o Deus que é o meu ajudador, ele não é só meu ajudador. Ele é meu ajudador, mas ele é ajudador da minha filha, ele é ajudador da minha esposa, ele é ajudador do meu filho, ele é ajudador dos meus irmãos, é ajudador dos meus amigos, ele é ajudador de todos que estão na mesma visão junto comigo, chorando comigo, sofrendo comigo, porque todos nós vamos sorrir juntos, celebrar juntos, comemorar juntos, glorificar juntos. Então saiba que Deus é contigo. Se a gente não conhecesse essa história com detalhes, a gente pensaria assim: poxa vida, mas Deus vai se beneficiar dos filisteus, um povo pagão, um povo desobediente, um povo que é inimigo de Israel, é inimigo da palavra de Deus. Então, mas Deus é o Senhor da história, Deus usa quem Ele quiser. Então hoje pode estar acontecendo coisas que nós não compreendemos. Na sua família, na sua história, na sua igreja, na sua vida. Pode ser que tenham pessoas que você odeia, como Saul odiava os filisteus, como Davi odiava os filisteus. Pode ser que sejam inimigos, mas Deus pode estar usando essas pessoas para uma bênção que hoje a gente é incapaz de enxergar, é incapaz de ver e de entender. O legal desse texto é que Davi ele ficou numa situação de muito perigo, de muito risco para a sua vida. E aqui ele não é o Davi que pecou lá na frente com adultério, com assassinato, não. Davi aqui, ele foi ungido para ser rei, ele é um cara exemplar, ele simplesmente está fugindo de Saul, do desejo que Saul tem de assassiná-lo, de matá-lo, de eliminá-lo. Davi ele não está pronto ainda para ser rei. E Saul ele não está pronto para ouvir o contraditório, para dialogar, não está. Então na cabeça de Saul é a
Rainha de copas do Alice no País das Maravilhas. Cortem-lhe a cabeça. É inimigo? Corta a cabeça. Eu não quero dar voz para inimigo. Eu não quero dar a chance do meu inimigo se levantar contra mim. Mata. Esse é Saul. Um rei perturbado. Um rei que se achava. Mas Deus estava protegendo o seu ungido. E repare, assim, não esquece isso. Campo de batalha, a coisa mais improvável. Chega um mensageiro. Saul, o exército filisteu está invadindo lá. Você vai continuar aqui? E aí Saul sai fora, chama todo mundo e eles vão embora. E Davi vai embora. Ou seja, fuga apertada. E a fuga foi possível porque Deus os abençoou e os guardou. Então, o Davi que não pecou, ele não estava em pecado, ele não estava fazendo nada errado, mas ele chegou numa situação última, numa situação limite, que muitos que estão me ouvindo podem pensar assim, poxa, mas eu não errei, eu não pequei, eu não ofendi, eu não fiz nada de errado, eu estou fazendo tudo certo na minha vida e olha a situação que eu estou. Então, Davi estava fazendo tudo certo e olha a situação que ele chegou. Isso é o que eu chamo de fatalidade, para você entender. E a gente nunca sabe na agenda de Deus quando é o nosso dia. Hoje, 8h30 da manhã, na minha cidade, aqui em Campinas. Essa noite choveu demais em Campinas. E chuvas assim extremamente fortes, relâmpagos, ventania, caos na cidade, inundações na cidade, destruição aqui na cidade de Campinas. Mas 8h30 da manhã aconteceu aqui em Campinas uma fatalidade. Na região do Bosque do Jequitibás, aqui em Campinas, que é um mini zoológico, um Volkswagen Up, um carro, ele está passando e uma árvore, uma figueira branca de 35 metros de altura, com o seu galho de 1,5 metro de diâmetro, ela cai. Eu vi o vídeo, eu vi foto, porque foi notícia aqui em todos os telejornais na nossa cidade. Se você procurar Campinas, tal, isso que eu estou te falando, você vai ver. Assim, amassou, acabou com o carro. Acabou com o carro, foi na hora. É o carro que estava passando, pá. Ela atingiu 2 casas, mas as casas só teve destruição, não pegou ninguém. O carro estava somente com o seu condutor, não tinha outras pessoas. Mas o carro, o motorista, de 36 anos de idade, técnico em eletrônica, veio a óbito na hora. Isso é uma fatalidade. Ele morreu na hora. Ele não conseguiu ter uma fuga apertada. Por quê? Eu não sei. Deus é soberano, Deus é o dono da vida. Mas deixa eu te contar uma outra notícia. A gente já faz alguns dias que nós estamos orando por um garoto por nome Pedro. O Pedro passou por uma fatalidade. Brincando com os amigos, jogando bola, a trave do campo caiu na sua cabeça. Traumatismo craniano, UTI, 7 anos de idade. Os médicos falando que a situação era gravíssima. O menino correndo risco real de perder a vida, com riscos de sequelas. O menino está tendo seu tratamento, está tendo seu acompanhamento médico. O garoto tem gente aqui de Campinas, a nossa igreja, e gente do Brasil todo, do exterior possivelmente, não sei, orando por ele. Nós não conhecemos o Pedro pessoalmente, mas sua tia, a Salete, que é prima de alguns irmãos nossos aqui da IAP do Parque, ela fez o pedido. Eu lembro o dia que eu estava no meu trabalho, na minha correria, eu vi o áudio, eu ouvi, e era um pedido desesperador. E a gente começou a orar e pegar amor por essa criança. Agora há pouco chegou a mensagem dela, que ela falou com os pais. E ontem, ele, pela primeira vez no hospital, já tiraram ele do coma. Pela primeira vez, ele pediu suco. Foi uma alegria.
E aí ele chamou um dos avós, uma vovó, chamou ela pelo nome. Ela disse que ele já faz uns 2 ou 3 dias que eles pegam ele e ele já está começando a caminhar. Ele no começo só colocava a pontinha dos pés, mas ele já está colocando toda a planta dos pés no chão. Ele está caminhando. Aí ele já está falando o que ele quer comer, que ele gosta de gelatina, sei lá, acho que é de morango, não lembro. Ela falou, não lembro do áudio. Fizeram a gelatina dele, gosta de torrada. E ele é do sul. E ele pediu polenta. E ela falou que hoje fizeram polenta para ele. Eu não sei se o Pedro está ouvindo, imagino que não. Mas, ó Pedro, se um dia eu for no sul, na sua casa te conhecer, eu e a minha família amamos polenta. E ela deu a notícia muito feliz. Ela falou que no hospital as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos estão fazendo festa, porque os primeiros diagnósticos, as primeiras impressões clínicas eram, olha, vai ser muito demorada a recuperação dele. Mas a evolução do menino está acontecendo numa velocidade muito mais rápida do que era o previsto. E ele está reagindo positivamente a cada estímulo, a cada provocação médica que está sendo feita ao seu organismo. E a gente vai continuar orando. O Pedro é uma criança de 7 anos de idade. O Pedro não sabe. O Pedro não tem noção. Mas ele está numa fuga apertada. Ele está fugindo do caos. Ele está fugindo do risco real da morte. Porque Deus está abençoando a ele. Deus é o dono da vida. Para terminar, na reportagem do rapaz que faleceu de 36 anos, tem uma informação ali que mexeu comigo. Quando eu casei com a minha esposa, a gente casou em 89, nós estamos em 2022, nós estamos casados há 33 anos. A gente namorou 7 anos. Portanto, eu namoro a Regina há 40 anos. São 40 anos. E logo que nós casamos, a gente fez o que os casais fazem. A gente foi procurar onde morar. E nós alugamos um apartamento. Um apartamento num bairro aqui de Campinas. Um bairro bacana, legal. Por incrível que pareça, um bairro bacana, legal e caro, mas a gente conseguiu achar ali mais barato do que em bairros bem afastados e periferias de Campinas. E foi difícil achar, mas Deus preservou ali para a gente. E a gente nunca esquece desse primeiro endereço nosso. E eu não esqueço o nome da rua. A rua Guilherme da Silva. O nome do rapaz de 36 anos que faleceu hoje? Guilherme da Silva. Então, o Guilherme da Silva faleceu hoje com 36 anos. Quando eu li o nome dele, veio uma lembrança do primeiro apartamento que eu morei com a Regina, na rua Guilherme da Silva. E eu fiquei pensando nesses 33 anos de casamento, todas as fugas apertadas que eu e a minha esposa tivemos que enfrentar com medo, com a nossa fé sendo provada e testada. Mas sempre chegou um mensageiro. Porque, sabe, o mensageiro que chegou lá para falar com Saul, um dos nomes que os anjos de Deus têm é que eles são ministradores do Senhor, eles são mensageiros. Sempre Deus enviou um mensageiro. Até quando? Eu não sei. Eu sei que também vai chegar o meu dia e o dia da minha família, de cada um, dos meus pais, vai chegar o dia de Guilherme da Silva, que é o dia que a fatalidade vai colocar um ponto final na história. O último dia vai chegar para todos nós. Mas, por enquanto, a nossa vida está sendo uma vida de Pedro, do Pedrinho de 7 anos. Fugas apertadas, com a bênção e a graça de Deus.
creia em Deus. Ele age no último segundo, Ele age quando a gente precisa de um milagre, de uma intervenção divina. Ele age, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele pode te guardar e te abençoar. Continue crendo, continue esperando. Ele tem para os seus filhos fugas espetaculares que a gente nem imagina. E da mesma forma que Ele fez com Davi, Ele tem um lugar de fortaleza para nos dar tempos de paz. Que Deus te abençoe.